Olá, tudo bem, profissional de RH? Eu vim aqui hoje para falar para vocês os 5 grandes desafios da gestão de pessoas. Então eu vou dar umas 5 dicas para vocês para que realmente facilite aí o seu dia a dia nesse tema, ok? Vamos lá. A dica 1. Antes de eu falar mesmo da dica, eu vou dizer o seguinte, que não importa, né? Não importa o tamanho da sua empresa, não importa o ramo da sua empresa. Gestão de pessoas, ela realmente é aí provavelmente um dos temas mais difíceis dentro da empresa, né? Porque você está lidando com o ser humano. Então, as dicas que eu vou passar aqui hoje é para tentar ajudar nesse convívio empresa-colaborador, né? O gestor, que muitas vezes está ali fazendo o papel da empresa, né? Que é o representante da empresa, junto com seus colaboradores. Então, a dica 1 é sobre plano de carreira. Então, assim, você deve implementar um plano de carreira que seja conhecido por todos. Não adianta você implementar um plano de carreiras onde o RH seja ali o expert nesse assunto e os gestores e os colaboradores não conheçam sobre o tema. Isso tem que ser amplamente divulgado para que todos realmente se sintam envolvidos nesse tema, né? Para que ninguém seja ali vendido, para que ninguém esteja ali vendido nessa situação. Então, ele deve ser um programa, um plano que possa ser atingido, né? Ou seja, que ele possa ser alcançado. Ele deve sim facilitar o crescimento dos profissionais, né? Ele deve mostrar para o profissional que ele tem chance de crescer dentro daquela empresa. Eu não estou falando que ele tem que ser fácil, ou seja, a cada um ano você tem uma promoção. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é ele tem que ser de fácil acesso a todos os funcionários, né? E ele deve estar pautado num crescimento orgânico, tanto do profissional dentro da sua carreira, quanto do crescimento da empresa. Então não adianta você propor para um funcionário que está chegando que dali X tempo ele já vai ter uma promoção, sendo que você nem sabe como que vai estar o mercado naquele período. Então você tem que fazer o quê? Trabalhar as duas coisas conjuntamente, né? E ele deve sempre engajar os colaboradores, né? A serem cada vez mais estratégicos e produtivos. Não adianta o colaborador simplesmente falar o seguinte, como existe um plano de carreiras aqui automático, algo que eu nunca cogitaria ter em nenhuma empresa, né? Um plano de carreira ele tem que ser realmente de uma forma ali orgânica, ele tem que ir nascendo e crescendo de acordo com o crescimento do profissional juntamente com o crescimento da empresa. Então é isso que realmente importa nessa situação. Falar um pouquinho também, uma outra dica sobre recrutamento e seleção, né? O recrutamento e seleção dos colaboradores, né? A entrada ali dos funcionários, dos novos colaboradores. Então assim, ele deve privilegiar o crescimento dos colaboradores internos, ou seja, o recrutamento e seleção de colaboradores que já estão dentro do seu grupo de funcionários, ele é tão importante ou mais importante do que você buscar alguém no mercado. Então, realmente privilegie isso, use isso como uma ferramenta positiva. Então, e ele deve ser ágil, mas, como eu disse até em outros vídeos meus já, ele não precisa ser tão ágil a ponto de passar por cima das etapas ou de correr tanto que você traga qualquer profissional para aquela posição. Então, assim, faça um recrutamento e seleção coerente, ou seja, mesmo que você gaste um pouquinho mais de tempo, mas traga a pessoa certa no lugar certo. Participe o gestor da vaga em todos os processos, né, do recrutamento, em todas as etapas do recrutamento. E quando possível, participe outros profissionais como os colaboradores daquele, se for um cargo de gestor, os colaboradores que vão estar com ele, ou os pares que vão trabalhar com aquele colaborador. Isso é importante, isso faz com que você traga uma pessoa realmente efetiva para aquela função. E buscar o uso de ferramentas, né, para você diagnosticar esses perfis, analisar currículos, é claro que isso ajuda muito, isso agiliza muito. Então, hoje nós temos diversas ferramentas no mercado, nós temos muita questão aí já de tecnologia envolvida na seleção e com bastante assertividade. Então, isso também vai ajudar muito você como um gestor de pessoas. Vamos falar então agora na dica 3 sobre avaliação de desempenho. Então, ajuda muito na avaliação do caminhar do colaborador. Isso deve ser sempre formal, ou seja, você tem que ter ali um programa instituído para a sua avaliação de desempenho realmente funcionar dentro da sua empresa. Então, você tem que dar ali os feedbacks constantes. Não adianta você só marcar uma data e uma vez por ano dar feedback para o seu funcionário. Isso não vai fazer com que ele cresça nunca, pelo contrário, isso pode até desmotivar. Então, crie na sua consciência os feedbacks constantes para que você realmente faça com que ele se ajuste ou se arrume na função, ou então ele cresça naquela função de uma forma realmente bastante ideal para o seu negócio.
né? E isso também ajuda, esses feedbacks, eles vão ajudar a identificar ali junto ao seu colaborador os gaps que ele tem ali de comportamento, ou de uma certa ferramenta, ou de uma certa tarefa. Então, quando você dá um feedback assim, positivo, ou um feedback de construção, ele vai conseguir fazer com que o seu funcionário busque uma melhoria. Então, isso realmente vai fazer com que a avaliação de desempenho dele lá na frente seja a melhor possível. Falar na dica 4, vamos falar sobre o clima organizacional. Então, o ideal é que exista harmonia em toda a empresa. É claro, isso seria o mundo ideal, né? Mas para que isso ocorra, ouça o seu colaborador, participe do seu colaborador, traga ele para que dê ideias para você, para que ele traga realmente o que está acontecendo no dia a dia dele. E aplique as correções necessárias para sanar esses problemas de relacionamento, principalmente, que vão aparecendo, de uma forma efetiva, né? Porque isso pode acontecer tanto entre as pessoas quanto os departamentos. Então o seu papel como gestor é fazer com que realmente esse trânsito, esse trâmite de informações, essa conversa entre as pessoas e entre os departamentos flua da forma mais positiva possível. E vamos falar também o que é muito importante, que é o gerenciamento de informações. Então a dica 5 é sobre gerenciamento de informações. Então todos os pontos que eu expus anteriormente, eles são muito importantes, mas caso a gente não utilize as informações que absorvemos, que obtemos de cada um deles, de uma forma correta, pouco vai ser útil isso para a gente. Então a gente tem que fazer realmente que as tomadas de decisões futuras ocorram mediante a análise dessas informações, de todo esse material que a gente captou dessas 4 dicas anteriores. Então é claro e evidente que você pode ter uma situação diferente dessa exposta por mim aqui na sua empresa. Mas saiba que com bom senso e com o uso correto das ferramentas, você vai poder fazer uma gestão de pessoas muito efetiva, muito eficaz. Então, realmente, pense nessas dicas para que elas sirvam para você e adapte elas ao seu negócio, ao seu tipo de negócio, ao tamanho da sua empresa. E lembre-se, essas dicas não são a salvação da lavoura, mas elas podem ser muito úteis para você, gestor, e para você que é de RH, ok? Então, acompanhe a gente aí, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Acompanhe o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Busque as nossas informações, deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal e aguarde que mais informações virão pela frente. Obrigado. Até mais.